sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Diz o seguinte: Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos, exaltamos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de estar na tua casa, louvar o teu nome, de conhecer a tua palavra, de poder meditar na tua palavra. Senhor, que a tua palavra possa trazer lições preciosas, Senhor, porque ela foi escrita para isso, para nos ensinar como nós deveríamos viver nessa terra. Senhor, quais os caminhos que nós deveríamos andar, ó Pai, e como deveria ser a nossa vida, o nosso caráter, os nossos pensamentos, o nosso sentido de vida. Senhor, o Senhor sempre tem nos ensinado através da tua palavra, e nós somos gratos, ó Deus. Fala ao nosso coração, Senhor, não só aqui dentro desse templo, mas todos os lugares online que nos ouvem nesse momento, que o Senhor esteja, Senhor, nos abençoando poderosamente. Nós repreendemos todo espírito maligno que queira roubar a palavra do nosso coração, que queira trazer distração à nossa vida. Senhor, todo espírito de confusão, de distração, de inquietamento, Senhor, aqui dentro, ou nos lares que nos ouvem, nós repreendemos em nome de Jesus e pedimos: dai-nos inteligência e sabedoria para ter entendimento da tua palavra. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se sentar. Eu gosto muito desse texto que nós lemos. Ele traz muitas lições para a nossa vida, mas o tema da nossa aula dessa manhã, nós estamos aqui numa escola bíblica dominical, para nós aprendermos a palavra de Deus, é o conflito de uma autoestima rebaixada. Ou seja, vai falar daqueles que estão com autoestima baixa. Resumindo, se você tem estado com a sua autoestima baixa, essa lição fala ao nosso coração. É claro que quando tem pessoas que têm uma autoestima muito elevada, acima do que é a realidade da vida dele, isso pode trazer problemas sérios para a vida, inclusive o problema do orgulho, que é também um grande problema. Pessoa orgulhosa que se acha acima de todas as pessoas, que só ela é capaz, que só ela pode, que só ela tem. Esse é um grande problema. Poderíamos trabalhar esse tema
facilitamente, mas não é o motivo da nossa aula. O motivo da nossa aula é exatamente o inverso, né? Pessoas que realmente, que elas têm limitações, porque todos nós temos limitações, mas elas se colocam numa situação que elas não se acham capazes de nada, que elas se acham as piores pessoas dessa terra. Essas pessoas são pessoas que realmente são sempre para baixo. Esse é o tema hoje da nossa lição. A gente tentar entender o que aconteceu aqui na vida de Mefibosete, o que levou Mefibosete a ficar nessa situação. E essa é a vontade de Deus para nós. Era a vontade de Deus para Mefibosete ficar nessa situação, com a autoestima lá embaixo? É claro que não. Nós temos que levantar essas questões para a gente começar a raciocinar acerca disso aí. Então eu queria falar um pouquinho da história de Mefibosete antes da gente entrar no tema da aula. Mefibosete, ele era filho de Jonatas, o melhor amigo de Davi. Jonatas era um príncipe, filho do primeiro rei de Israel, Saul. Então pensa bem, o primeiro rei, depois que vieram os juízes, veio o primeiro rei, Saul foi consagrado rei, e Jonatas era o filho dele. Era aquele que herdaria o trono do seu pai, o filho mais velho, que herdaria o trono do seu pai. E nós sabemos que o rei Saul, ele se desviou dos caminhos de Deus, ele entrou em caminhos que não eram caminhos que agradaram a Deus, e Deus resolveu substituí-lo. E ele pediu que Samuel ungisse a Davi como rei. Mas Davi, como nós sabemos, não assumiu o reinado. Saul continuou reinando com o seu jeito, do jeito errado, se desviando cada vez mais, desobedecendo a Deus cada vez mais. E Deus tira a vida de Saul e junto com ele todos os seus filhos, numa batalha em Gilboa contra os filisteus. Morre Saul, morre Jonatas. Jonatas e Davi, eles tinham feito um acordo, porque Jonatas protegia Davi de seu pai. Quando Saul tramava alguma coisa para matar Davi, Jonatas ia ali e falava com ele, o tanto que eles eram amigos, o tanto que ele reconhecia que Davi seria o próximo rei de Israel. E eles fazem um acordo de proteger uma família do outro. E nesse texto aqui, nós vemos quando Davi já assume o reino de Israel, porque a princípio ele não assume todo Israel, ele assume o reino do sul, e depois, numa batalha, ele acaba assumindo todo Israel, é consagrado rei de todo Israel. E aqui ele unifica, quando ele unifica o reino, acontece um grande problema. Ele se lembra que ele fez uma promessa a Jonatas, e ele pergunta: existe alguém na casa de Saul que ainda vive? E eles procuraram alguém que era servo, nome Ziba, servo na casa de Saul, e ele fala: tem sim, existe alguém sim vivo ainda, que é Mefibosete. Mas engraçado que a primeira referência de Ziba para Mefibosete, ele diz aqui de forma clara que aleijado de ambos os pés. Quando nós temos alguma incapacidade física, ou intelectual, ou estética, ou financeira, seja o que for, a primeira coisa que as pessoas apontam é exatamente para aquilo que é o nosso defeito. Nós podemos ter milhões de qualidades, mas apontam exatamente para os nossos defeitos. Aqui, ele aponta para o defeito
de Mefibosete, aleijado de ambos os pés. O que aconteceu para ele ficar aleijado de ambos os pés? Aqui mesmo no livro de Samuel, nós vemos a história. Quando a ama dele soube, a mulher que cuidava dele, soube que Saul tinha morrido, Jonas tinha morrido, eles tinham perdido a batalha, ela, para fugir, para tentar proteger Mefibosete, ele tinha cerca de 5 anos de idade, ela corre com ele cai do seu colo e quebra as suas pernas, e fica aleijado de ambos os pés. E o texto aqui nos diz que ele já não mora mais no palácio, ele vai morar em Lodebar, uma pequena cidade, que significa lugar de solidão, lugar de tristeza. E ele vai morar nessa cidade, não mais numa casa que nem era dele. Aqui o texto nos diz que ele morava numa casa emprestada, na casa de Maquir. Não sabemos quem é esse Maquir, se tinha dinheiro, se não tinha dinheiro, como é que era a casa, mas tudo dá a entender que era uma casa simples, uma família simples, que resolveu cuidar daquele menino. Talvez tivesse algum parentesco, talvez fosse apenas amigo da família, não importa, a Bíblia não nos fala sobre isso, mas ele foi morar em Lodebar, lugar de solidão, lugar de tristeza, aleijado de ambos os pés, e a referência que tinha dele está lá Mefibosete, aleijado de ambos os pés. E às vezes, a nossa vida, nessa terra, nós passamos por traumas, situações difíceis, situações constrangedoras, situações que nos levam a ter a nossa autoestima rebaixada, como aconteceu com Mefibosete. Aconteceu com ele e na nossa vida também. Nem todos têm a melhor estética, e às vezes até aqueles que têm são bonitos de natureza, são pessoas bonitas, e às vezes se acham tão feios, tem uma autoestima lá embaixo. Nem todos vão alcançar o sucesso que desejam, nem todos vão alcançar a solidez financeira que desejam. A vida, ela faz muitas vezes que levemos tombos, como Mefibosete levou, e nos deixa aleijados, impedidos de andar, no lugar de solidão, no lugar de tristeza, afundados completamente. A vida faz isso. Agora, a questão é, nós vamos ficar afundados ou nós vamos nos levantar? Essa é a questão. E o que é autoestima? Autoestima é a opinião que você tem de você mesmo. O que você pensa de você mesmo? Nós não podemos ser desequilibrados ao ponto de achar que nós somos o super-homem ou a super-mulher, a pessoa mais especial do mundo, né? Como tem algumas pessoas acham, né, o supra-sumo. Como também nós não podemos ir para o outro lado, acharmos como Mefibosete, que disse, quando foi chamado diante de Davi: quem sou eu? Eu sou um cão morto. Eu sou um cão morto. E isso aqui, para o judeu, tinha um significado ainda maior do que para nós, porque o cão já era considerado um animal imundo. Se você fosse ao templo, qualquer lugar, você não podia encostar num animal imundo. Você tinha que se lavar primeiro. Era considerado um animal imundo. E ainda um animal morto.
O morto, até se fosse alguém da família, se não fosse muito chegado, você não podia tocar, porque você era considerado uma pessoa também imunda. Se tocasse, não. E ele diz: quem sou eu? Sou um cão morto. E é assim que muitas pessoas têm se sentido, um cão morto. E o texto aqui, é claro que é uma história linda de restauração, mas uma história linda de bondade também de Davi, de reconhecimento, de gratidão, de honrar sua palavra. É lindo pensar como Davi agiu, porque, pensa bem, alguém que era da outra dinastia, eu vou preservar? Não é assim que os reis faziam. Tinha alguém que era de outra dinastia, que podia tomar o trono dele, eles matavam, executavam todo mundo para não ter risco. Não, mas Davi agiu com honra. Davi agiu com bondade, com misericórdia. Davi, ele fez o que uma pessoa de palavra normalmente faz. Ele honra as suas palavras. E assim aconteceu. Então, a pergunta é: o que você pensa sobre você? Como é que está a sua autoestima? Está lá para baixo? É perigosíssimo, é ruim, entristece, traz para a solidão. Porque normalmente as pessoas que estão com a autoestima muito baixa, elas começam a se isolar. Elas não querem ficar perto das pessoas que elas acham que são melhores do que ela. E elas começam a se afastar. Não, isso não é para mim, essas pessoas são superiores, essas pessoas são mais bonitas, essas pessoas são mais magras, essas pessoas não têm defeito, começam a colocar uma situação e se afastam. E é um perigo para a vida, porque quanto mais eu vou me isolando, quanto mais eu me rebaixo, quanto mais eu sou negativo, pior vai ficando a minha vida. Porque nós nascemos para convivermos uns com os outros, para socializar. Por que Jesus Cristo institui a igreja? Porque muitas daquelas pessoas, às vezes, não tinham famílias. Muitas das famílias, às vezes, eram executadas também. E Jesus Cristo, na sua inteligência e sabedoria, Ele sabe que gente precisa de gente. Gente precisa socializar. Gente precisa estar próximo um do outro. Gente tem defeito. Você tem um, o outro tem outro. Quando nós começamos a entender isso, fica mais fácil a vida. Porque eu sei que todos aqui têm um defeitozinho. Mas eu também tenho. Todos nós temos. Nós não vamos conseguir agradar todo mundo, fazer todo mundo, ser igual a todo mundo. Não, nós somos diferentes uns dos outros. Fazemos parte disso. Então nós vemos aqui Mefibosete, filho, um príncipe. Ele foi um príncipe. E agora se achava um cão morto. Um cão morto. E olha que interessante. Davi chama e faz uma proposta para ele. Será que nós também não temos, às vezes a gente fica olhando aqui, a proposta que Davi fez para Mefibosete, e ficamos achando que Mefibosete estava completamente maluco. Mas muitas vezes nós agimos da mesma forma. Da mesma forma por causa da nossa autoestima baixa. E essa é uma realidade. Davi chega para ele e falou o seguinte: olha, se você, aqui no versículo 7, eu queria que você prestasse atenção. Então lhe disse Davi: não temas,
porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul. Ou seja, ele morava numa casa emprestada, na casa de Maqui, e Davi fala com ele: aqui, eu vou te dar uma fazenda, vou te dar suas casas, um tanto de casa de volta, vou te dar o dinheiro, tudo que era do seu pai, tudo que era de Saul, vou te restituir. E ainda ele continua dizendo: e tu comerás pão sempre à minha mesa. E tem outra coisa, você vai morar no palácio comigo, o rei chamando, Davi chamando ele, vai morar no palácio comigo e vai comer da minha mesa, onde tinha a melhor comida do reino, onde se comia melhor, lá na casa de Maqui, ou lá na mesa do rei? Claro que na mesa do rei. Claro que na mesa do rei. O que Mefibosete faz? Praticamente ele recusa. Ele fala: quem sou eu? Eu não posso fazer isso. Eu sou um cão morto. Eu sou um cão morto. Oportunidade quase sendo jogado fora, se não fosse a misericórdia de Davi, que insiste e leva ele para fazer isso. E quantas oportunidades nós perdemos nessa vida, que nos são oferecidas, seja financeira, espiritual, relacionamentos, tantas coisas, por causa da nossa autoestima baixa. Nós falamos: não mereço, eu não posso, eu não sou capaz, não dá para mim. É a verdade. Nós muitas vezes fazemos a mesma coisa que Mefibosete. É oferecido, e você, não, isso não dá para mim. Davi aqui representa Deus nos oferecendo as coisas, nos trazendo oportunidades, nos mostrando às vezes um caminho, nos chamando para sentar à mesa dele, nos dizendo: olha, os meus filhos comem a minha mesa, você vai comer também a minha mesa, igualando com os filhos de Davi. É assim que Deus faz. Ele nos busca dos piores lugares. Ele quer nos resgatar dos piores traumas que nós passamos nas nossas vidas, para estar sentado na mesa dele, com as oportunidades que ele quer nos dar. Está Deus o tempo todo fazendo como Davi: vem cá, eu quero que você sente na minha mesa, eu quero restituir a sua vida, eu quero restaurar você dos seus traumas, dos apelidos que você levou, dos traumas em relação a problemas, às vezes, de abusos na infância, dos traumas acerca da maldade de alguns pais, avós, tios, pessoas que foram más, colegas de escola que foram maus, que fizeram bullying, que te chamaram de aleijado dos pés, que falaram que você não ia ser capaz de andar, que você não ia para frente. E Davi aqui estava dizendo para ele: não, você é meu filho. É o que Deus diz para a gente: você é meu filho,
Eu quero que você se sente à minha mesa. Eu quero restaurar. Ai de quem agora te chamar, a sua referência agora for ser aleijado dos pés. Não. Você vai ser reconhecido como filho do rei. E assim que Deus faz para a gente, Ele resgata a gente, traz e quer que a gente tenha uma autoestima boa. Porque nós não somos um qualquer, não. Nós temos defeitos. Ele deixou de ser aleijado? Não, ele continua aleijado. Às vezes nós vamos ter as nossas incapacidades, nem todo mundo vai fazer tudo que o outro faz. Não adianta eu querer cantar bem se eu não canto, tocar bem se eu não sei tocar. Eu posso até esforçar e etc. Mas Deus nos criou diferentes uns dos outros, mas com tantas qualidades. Quantas vezes nós deixamos de servir a Deus porque a nossa opinião é que nós não merecemos estar naquele lugar? Então, não faça como Mefibosete, que recebe uma oportunidade. Olha para trás na sua vida. Quantas oportunidades foram dadas e você falou não, porque não se achava capaz, que não era merecedor daquilo. Então, você possa não dizer, eu sou um cão morto, mas se as oportunidades que Deus tem colocado na sua vida, agarre. Ah, não sou merecedor. Não importa, é Deus que está dando. Se Deus está dando, receba. More no palácio com Deus. Nós somos filhos de Deus, nós vamos ser morador do céu. Jesus Cristo, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Os bilionários desse mundo, se não aceitarem Jesus, eles vão ficar só com o proveito aqui na terra. E muitos deles só têm riqueza de dinheiro, mas são pobres. Tem autoestima baixa. Às vezes só ganha dinheiro para mostrar para os outros que é poderoso, que pode pisar nas pessoas. Mas uma alma cansada, uma alma destruída, uma alma cheia de traumas. Quando nós aceitamos Jesus como o único e verdadeiro Salvador, nós reconhecemos que somos filhos de Deus, que Ele nos ajuda nas nossas incapacidades, que Ele nos dá oportunidades, abre portas para gente que outro muito mais capaz não pôde entrar, porque foi Ele que abriu para mim. Tinha gente muito mais capacitada para sentar na mesa de Davi do que Mefibosete. Claro que tinha. Ele poderia ter escolhido muitos meninos. Ah, vou dar oportunidade. Aí deu para Mefibosete. Então nós temos que entender que muitas vezes nós somos um afortunado na vida, como Mefibosete foi, mas infeliz. Nós temos Jesus na nossa vida, nós somos o Filho de Deus, nós temos um Deus que luta as nossas lutas, que trabalha para aqueles que neles esperam, que nos torna mais que vencedores, que nos ajuda nas nossas fraquezas, que está conosco todos os dias até a consumação do século, e nós continuamos para baixo.
Nós continuamos olhando para os nossos pés aleijados, para as nossas falhas, nossas imperfeições, enquanto deveríamos olhar pela oportunidade que tivemos de conhecer a Jesus Cristo e ter a nossa vida transformada e ter a certeza que Ele nos ajuda. Então somos afortunados, porque não há tesouro maior do que ter Jesus na nossa vida, e nós não usamos isso. Sou filho de Deus, Deus me ajuda, Deus me protege, Deus me faz assentar em lugares especiais. Se ouvirdes e quiserdes, comereis o melhor dessa terra. Bastava ele obedecer. Ouviu Davi, falou: você vai sentar na minha mesa. Sim, senhor. O senhor está mandando, vou sentar na sua mesa. Quero comer o melhor da terra. E não ficar questionando: eu não mereço, eu sou um cão morto, eu não tenho capacidade, eu não vou conseguir nunca alcançar o que o outro alcançou, fulano é melhor do que eu. Pode ser em um aspecto, mas é pior em outro. Nós somos diferentes e temos que entender isso. Então, o complexo, os traumas que nós vivemos, eles nos impedem de avançar na vida. Enquanto que nós temos que ter o entendimento que Deus, Ele nos cura dos nossos traumas. Ele restaura a nossa vida. Ele nos chamou para nós sermos filhos do Rei, para sentar à sua mesa, para estar ao lado dele. Quando nós começamos a entender verdadeiramente o que Jesus Cristo veio fazer, Jesus Cristo falou: olha, o diabo veio para roubar, matar e destruir. É isso que ele veio. Destruir nossos sonhos, destruir a nossa vida, trazer traumas para a nossa vida, complexos, problemas, situações adversas. Ele veio para isso, ele está aí para isso. Aí ele para e fala: ele veio para isso. Só que o seguinte, não fica nessa. Mas eu vim para que tenham vida e vida abundante. Muitas pessoas acham que vida abundante é ter muito dinheiro. Tem gente que não tem muito dinheiro, mas tem uma vida abundante. Vida abundante é saber quem a gente é, filho de Deus. Saber que Ele vai sempre suprir as nossas necessidades em Cristo. É ter a alegria do Espírito Santo dentro da nossa vida. Onde nós vamos, nós transmitimos a alegria de Jesus. É ter a paz que excede todo entendimento, que pode explodir bomba lá em Israel, nos Estados Unidos, aqui próximo da gente, pode vir o que for nesse mundo, que nós estamos em paz, porque o nosso Redentor está próximo. Jesus está às portas, são sinais da vinda de Jesus. Isso é vida abundante. E não ficar ansioso: que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Meu Pai, Jesus disse: meu Pai sabe que vocês necessitam disso, gente. Passa cada dia o seu mal, viva a vida. Se alegre nesse dia. Esse foi o dia que o Senhor fez, se alegre nele. Seja feliz nele. E quando, mesmo que você tenha um problema, como Paulo tinha um espinho na carne, o que Paulo fala? Ele ora acerca daquele espinho.
Não é que nós vamos acostumar com os espinhos da vida, não. Tem que fazer igual Paulo. Orar. Deus me livra, Deus me livra. E quantos espinhos Deus livrou? Mas um espinho Deus não quis livrar. Deus falou com ele: a minha graça te basta. A graça de Deus nos basta. A graça de Deus nos basta. Tua graça, Senhor, me basta. Porque a graça de Jesus vai nos levar para o céu. A vida passa. Mefibosete sentou-se à mesa do rei. Davi foi rei. Davi passou. Mefibosete passou. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que viver sentados à mesa do Rei Jesus, que nos dá vida e vida em abundância. Tem uma coisa terrível, né, na vida de qualquer pessoa, chama negativismo. Negativismo. As pessoas que sempre estão pensando: não vai dar certo, eu não consigo, não sou capaz, não vai dar, isso não é para mim. O negativismo, ele destrói os sonhos. E a Bíblia, eu sempre digo isso, é um livro que nos leva a ser otimistas. Não é pensamento positivo, não. É otimistas. Qual o único Deus capaz de fazer milagres mesmo nas doenças incuráveis? É o nosso Deus. Quem é que pode multiplicar pães e peixes na nossa vida? Quem pode fazer com que a farinha na panela continue produzindo, e nunca acabe? É Deus. Só Deus pode fazer isso. Então, quando eu vejo a palavra de Deus, quando a gente olha os ensinamentos que Jesus Cristo nos deixa, é sempre para frente. No mundo tereis aflições, não mente. Nós temos aflições? Temos. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. A Bíblia não é um livro negativo, não é um livro que nos coloca para baixo, não é um livro que nos ensina a sentar nas derrotas, não é um livro que nos ensina a ficar sempre lá para baixo, de forma nenhuma. É um livro que nos levanta. É um livro que nos dá os escapes. É um livro que nos dá as instruções para viver melhor. É um livro que nos ensina o caminho da felicidade. Bem-aventurado. Como é que você vai ser bem-aventurado? Fazendo aquilo que a palavra de Deus nos diz. Como é que você vai ser feliz? Fazendo o que a palavra de Deus diz, obedecendo. Então, Mefibosete, negativo, complexo, complexado, derrotado, solitário. E Deus, representando Davi ali, Davi representando Deus, dá uma oportunidade para restauração, para crescimento, para que ele largue aquela autoimagem totalmente distorcida que ele tinha de si. Aquela autoimagem negativa, aquela autoimagem que levava ele para baixo. Eu acho interessante, Joel, no capítulo 3 de Joel, versículo 10, ele diz o seguinte: forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. Olha como a palavra de Deus faz com a gente. O povo
sentindo derrotado. E Deus manda mensagem: digo fraco, eu sou forte. Se você ficar o tempo todo, eu sou fraco, eu sou pobre, eu não sou capaz, eu não posso fazer isso, vai continuar sendo derrotado. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é que eu sou bonzão, fortão, não. Tomo posse da palavra de Deus. Tomo posse da palavra de Deus. Quem nos fortalece é o nosso Deus. Quem nos eleva, quem nos coloca para cima, é o nosso Deus. Então nós temos que ter esse entendimento total, né? E saber, né? Que eu acho muito interessante também, quando Deus foi escolher um novo rei, Ele manda Samuel ir até a casa de Jessé. Ele fala: você vai até a casa de Jessé, que ali que eu vou levantar o rei. Jessé tinha 7 filhos. E Samuel chega, vê o mais velho, alto, forte, guerreiro, soldado, e acha: esse aqui é o rei. Esse que é o rei. E Deus fala com Samuel: não é esse. Aí foi olhando os outros, nenhum era. Deus falou: não, nenhum desse é. E Samuel tinha falado para chamar todos os filhos. Jessé não chamou Davi. Davi era ainda um adolescente, franzininho, né? Aspecto gentil, não era um guerreiro, não era um soldado, era guerreiro, porque Davi já tinha matado o urso, o leão, era guerreiro, mas não era um soldado preparado para a guerra. E ele falou: não, então chama o último filho. Tem mais um que está lá pastoreando ovelha. Ou seja, o pobre coitadinho, o menorzinho, o que não pode. Davi chega lá, e Samuel, Deus fala para Samuel: é esse. E fala com ele: o homem, Deus não vê como o homem vê. O homem vê aparência, a beleza, se tem dinheiro ou não tem dinheiro, se é famoso ou não é famoso, se pode me ajudar ou não pode ajudar. O homem vê dessa forma, mas Deus vê o interior. E Deus olha o seu interior, e Deus, Ele acha que você é capaz, que você é uma pessoa importante para Ele, que você pode, com a ajuda de Deus, fazer muitas coisas que você nem imagina. Você nem imagina que Deus pode fazer através da sua vida. Você acha que Davi, naquele momento que foi consagrado rei, ele imaginava o que ia acontecer na vida dele? Nunca. E ele chega diante de um gigante, que todo mundo tremia, que tinha ameaçado durante 40 dias, 2 vezes no dia: não tem homem aqui para me enfrentar. Para que guerra entre a gente? Manda um homem só, me enfrenta. Quem vencer, o outro exército se rende. Ninguém tinha coragem. Aí chega um menino, que ninguém dava valor, mas tinha dentro do seu coração uma boa autoestima. Quem é esse incircunciso filisteu para enfrentar o exército do Deus vivo? Eu vou lá enfrentar. Quem é ele?
E nós deveríamos olhar para a gente da mesma forma, dentro das nossas incapacidades. Se não somos tão capazes quanto achamos, etc. Mas quem é? Nós somos filhos de Deus. Davi, ele tinha convicção que Deus o ajudaria naquela batalha, que Deus faria com que ele tivesse sucesso naquele batalha, senão ele não iria não. Ele tinha convicção. E nós da mesma forma. Não é a nossa aparência, não é a nossa capacidade. É claro que nós temos que nos capacitar, sim. Davi capacitava, ele tomava conta de ovelha, ele treinou a funda, e acertava os animais, espantava os animais. Ele se capacitou. Mas muito mais, ele se capacitava, fazendo salmos, salmodiando ao Senhor, aprendendo a palavra de Deus, crescendo na graça, tendo experiências com Deus. E aí, quando vêm as dificuldades, ele não se sentiu um cão morto. Ele se sentiu um vencedor. Alguém que Deus o ajudaria naquela peleja. E nessa peleja que nós vivemos na vida, é assim que nós temos que pensar. Não temos todas as capacidades, não somos perfeitos, não vamos conseguir, muitas vezes nós vamos tropeçar. Davi tropeçou. Muitas vezes vai acontecer problemas, muitas vezes vão querer nos rebaixar, mas ao nosso lado está o Senhor nosso Deus. É isso que faz com que minha autoestima seja boa. Eu sei quem sirvo, eu sei a mesa que eu estou sentado, eu sei a comida que eu estou comendo, que é a palavra de Deus, que nos fortalece, que nos mostra quem verdadeiramente nós somos, quais os caminhos que nós devemos andar e onde nós vamos morar, que é eternamente na casa do Rei, no palácio do nosso Rei Jesus. Então, quando eu penso dessa forma, equilíbrio. Sinta-se privilegiado de um dia ter conhecido Jesus como o único e verdadeiro Salvador. Porque é Ele que nos ajuda, que nos coloca onde nós devemos, que nos dá entendimento, quão importante nós somos. Você é muito importante para Jesus. Ele morreu por você na cruz do Calvário. Pense nisso. Pense nisso. Morreu por mim e por você, ali naquela cruz do Calvário. E se importa com a sua vida, com a minha vida, com a vida de cada um de nós. Ele se importa. E que Deus possa assim abençoar o seu coração, que você não se sinta de forma nenhuma um cão morto. Entenda, né? A palavra de Deus lá em Provérbios 23, versículo 7, uma parte do versículo diz: assim como você imagina na sua alma, assim você é. Você imagina na sua alma que você é um cão morto, um derrotado, alguém que nunca vai conseguir as coisas, alguém que ninguém se importa, cheio de traumas. Você vai continuar nisso. Agora, se você imaginar, eu sou filho de Deus, um dia eu vou morar no céu, Deus vai suprir todas as minhas necessidades enquanto eu morar nessa vida. É Deus que abre portas e fecha portas. É Deus que me cura dos meus traumas. Não importa o trauma que você teve lá na infância, talvez tenham deixado você cair do colo, e você ficou aleijado em uma área da sua vida.
Mas o rei está te chamando para sentar na mesa dele, para estar ao lado dele, para comer o melhor dessa terra, para usufruir das delícias do palácio. É isso. É assim que Deus faz na nossa vida. E que Ele possa fazer coisas grandiosas na sua vida em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela não foi escrita apenas para contar uma historinha da vida de Mefibosete, que Davi foi bonzinho com ele, que ele ficou aleijado. Não. Por trás, ensinamentos tão grandes, preciosos, que nos ensinam a estar com a nossa autoestima no devido lugar. Uma boa autoestima. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para fazer grandes coisas na minha vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento. Eu queria que você fechasse seus olhos. No passado, e até hoje, fala-se muito em cura interior. Cura interior. A cura interior, ela só pode ter resultado na nossa vida. E é uma forma de chamar a cura interior, seja o que for, só tem sentido na nossa vida se nós tomarmos posse da palavra de Deus. Só a cura interior de traumas do passado, de situações que nós vivemos, de gente que pisou na gente, de gente que maltratou a gente, de gente que foi mal, de gente que abusou. Se nós tomarmos posse da palavra de Deus. Porque é assim que as pessoas se sentem quando elas estão traumatizadas. Elas começam a se isolar como Mefibosete. Elas se acham um cão morto, que não são capazes. Às vezes são pessoas tão talentosas, pessoas que Deus deu tanta criatividade, mas elas se isolam. E Deus está chamando: olha, eu vou te restituir, vou tratar, você vai comer na minha mesa, eu estou com você, você é precioso, você não é um aleijado dos pés, você tem defeitos, como todos nós temos defeitos, todos nós temos, gente, mas nós somos curados. Quando nós tomamos posse da palavra de Deus e falamos: eu sou filho de Deus, eu sou especial para Deus, Deus cuida de mim, Deus vai cuidar por todos os dias da minha vida. Deus é o Deus que cura, um Deus que trabalha nos meus traumas, um Deus que transforma as situações. Se Deus te trouxe aqui nessa manhã, aqui no templo ou online, e falou o seu coração, eu queria que você orasse, colocasse na mão de Deus e falasse: Deus, eu quero sair desse lugar diferente. Eu não quero me achar mais um cão morto, um imprestável, alguém que não serve, mas eu sou especial. O Senhor morreu na cruz do Calvário por mim. O Senhor me deu talentos, qualidades. Eu vou trabalhar. Eu vou pensar de forma positiva na minha vida. Vou ser um otimista.
Eu não vou ter mais a síndrome do patinho feio. Vocês conhecem a história do patinho feio? Era um cisne. Depois que ele cresceu, todo mundo achava ele diferente. Ué, esse patinho é diferente, ele não tem as mesmas qualidades que nós temos, nós somos mais espertos. E aí abrochou um lindo cisne. Deus te vê dessa forma. Te vê uma pessoa abençoada. Uma pessoa trabalhando para Ele no seu reino. Uma pessoa que tem prazer em estar na casa do Senhor, ter comunhão com as pessoas. Uma pessoa feliz. Uma pessoa que olha a vida e fala, vai dar certo. Eu posso ter tropeçado aqui, eu posso não ter tido sucesso aqui, eu posso não ser o mais lindo, ou mais rico, ou mais famoso, mas eu vou ser feliz. E o importante para Deus é que você seja feliz. Deus não está preocupado que você seja o mais rico, o mais famoso, o mais bonito, porque o mais bonito vai para o inferno se não tiver Jesus, o mais rico vai para o inferno se não tiver Jesus, o mais famoso vai para o inferno se não tiver Jesus. E aquele que é feliz na presença de Deus, que entregou seu coração, que verdadeiramente toma a palavra de Deus e toma posse dela, esse é o feliz, é o bem-aventurado. E é isso que Deus quer para a sua vida. E eu queria orar com você. Pai, louvado seja o teu nome. Nós louvamos, engrandecemos ao Deus que olha para a gente. Mesmo a gente, Senhor, tendo tantos defeitos. Mesmo, Senhor, as pessoas quando olham para a gente, a primeira coisa que eles apontam é exatamente o nosso defeito. Mesmo sendo assim, Pai. Senhor, mas nós queremos nos ver como o Senhor vê, não a aparência, mas um Deus que olha o interior, que olha a sinceridade de coração, que olha os aspectos éticos da vida, como nós servimos ao Senhor, que olha o nosso caráter, se somos capazes de amar, se somos capazes, Senhor, de ser manso com as pessoas, que olha, Senhor, se nós estamos alegres na Tua presença, se há uma paz na nossa vida, é assim que o Senhor olha, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, completa essa palavra no coração, liberta as pessoas dos traumas, Senhor, daquilo que os machucou no passado, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja trabalhando e fazendo de nós, Senhor, pessoas realmente que sejam produtivas nessa terra, produtivas para o Senhor, abençoadas para o Senhor. Senhor, nós nos sentimos abençoados pelo Senhor, privilegiados de um dia ter conhecido o Senhor. Pai, muito obrigado, porque nós temos a Tua palavra, muito obrigado, porque nós temos Jesus ao nosso lado, muito obrigado, porque nós somos curados das enfermidades físicas, mas também das enfermidades, Senhor, das nossas emoções, Senhor, que às vezes nos colocam lá para baixo. Essa é uma manhã de cura, Senhor, cura o Teu povo, Pai, em nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra possa penetrar e arrancar a raiz de amargura, a raiz de mágoa, a raiz dos traumas, que o Senhor possa, através da Tua palavra, Senhor, transformar as vidas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós tomamos posse da Tua palavra, das Tuas promessas, e fazemos menção do nome de Jesus sobre a nossa vida. Leva para os nossos lares, ó Pai, que a nossa casa seja uma casa abençoada, uma casa liberta, uma casa, Senhor, cheia do Teu Espírito Santo, Pai. E que o Senhor possa, Senhor, fazer com que esse dia seja um dia novo, especial, marcante, de transformação na nossa vida. Prepara-nos para o culto da noite, Pai. Tenhamos um culto maravilhoso na Tua presença, um culto abençoado,
Um culto, Senhor, que realmente levante o Teu nome nas nossas vidas. Porque quanto mais nós levantamos Jesus, nós subimos com Jesus. Ó Deus, e que a graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida do Teu povo, Pai, hoje e para todos sempre. Amém.